Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como salvar os dados da entidade Employee no banco de dados PostgreSQL. Vou abrir o projeto aqui, clicar com o botão direito nele e em abrir com code. Esse projeto está sendo salvo no GitHub, então aqui eu vejo que ele está no main. Eu vou acessar e criar uma branch para que eu possa utilizar a programação aqui. Eu não vou mexer aqui porque, como ele agora está na main, se eu digitar aqui git status, eu vejo que ele está sem nenhuma alteração. Então primeiro eu vou criar uma branch para depois fazer alterações. Vou criar uma branch que eu utilizo o git branch para criar a branch, mas aqui eu já utilizo o git checkout, que é para trocar a branch, então eu coloco o git checkout b, -b, que aí ele já cria a branch e já entra nela. Eu vou colocar o nome de feature, o nome da branch você coloca o nome que você achar mais interessante. Vou colocar aqui 26-config PostgreSQL. Então vou configurar o banco SQL e salvar os dados da entidade Employee. Vou dar um Enter aqui e aí ele cria a branch para mim. Feito esse procedimento, agora aqui eu já estou na branch, agora eu posso fazer alteração lá no meu arquivo de comandos. Então eu vou selecionar aqui, clicar em cima, vir aqui, né? Eu vou colocar que eu já posso dar Enter agora. Faço assim, ó, e um Ctrl V aqui, ele já traz a informação para mim. Ó, git checkout -b, feature 26, config PostgreSQL safe employee. Se caso você não conseguir copiar e colar ali, você já copia direto aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui na próxima linha, colocar só o número 26 aqui para dar sequência como fiz aqui, ó. Então eu já vou até copiar essas informações aqui, que eu gosto de, para cada, já deixo anotado aqui. Isso aí você anota se você quiser, se tiver interesse. Eu acho interessante anotar, que aí eu vejo o que eu estou fazendo em cada aula, né? Cada vídeo que a gente está fazendo aqui. Então aqui agora, esse comando aqui, que eu executei, se eu digitar aqui, eu vou salvar aqui com um Ctrl S. Se eu digitar agora aqui um git status, ele já traz a informação que eu fiz essa alteração aqui. Então agora eu já posso começar a programação. Então, primeiro eu vou abrir o Insomnia, que é esse aqui, vou dar 2 cliques nele. Com o Insomnia aberto, aqui o procedimento que eu vou fazer é clicar aqui em Send, ele envia essas informações e tem que salvar no banco de dados. Quando eu clicar aqui, ele vai lá e faz a salvação. Aqui agora, o servidor não está funcionando, então por isso que deu esse erro. Então eu vou executar aqui o servidor. E o servidor eu vou executar digitando node espaço src index, dessa forma aqui. Feito isso, então agora o servidor está rodando, eu posso clicar aqui, que ele vai fazer o envio para salvar. Aí, aqui ele traz a informação, então está chegando lá no repository, que é bem aqui. E aí a partir aqui do repository, eu posso salvar a informação no banco de dados. Então primeiramente o que eu preciso fazer é chamar ou configurar um banco de dados aqui, né? Eu não tenho a configuração ainda, então vou vir aqui dentro do CRC, vou criar um config/database.js. Feito esse procedimento, eu vou escrever aqui dentro, primeiro eu tenho que instalar a biblioteca para acessar o banco de dados. Vou adicionar essa informação aqui logo abaixo desse git pull aqui. Então vou colocar aqui yarn add pg, que é a biblioteca para fazer essa
configuração. Isso aqui já foi ensinado em aulas anteriores. Então vou finalizar aqui o servidor com o Ctrl C e vou colocar a informação aqui e dar um Enter. Observe que esse comando ele tem que ser dado no mesmo local onde está o package.json aqui. Ó. Então dá um ls, vê se o package.json está aí e aí faz esse procedimento. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Eu preciso vir aqui no database. E aí no database eu vou chamar a biblioteca. Então, eu vou chamar um const, uma chave, usar o require e chamar o pg. Agora aqui dentro dessa chave eu chamo o poll. Observe que ele tem o P maiúsculo ali. Então com esse poll pronto, aí eu posso fazer aqui o módulo .export e posso utilizar o new poll. E aqui dentro desse new aqui desses parênteses, eu preciso fazer uma configuração. Só que aqui eu vou mudar um pouquinho a configuração, como nós já fizemos anteriormente. Eu vou vir aqui, ó, bem na raiz, fora do src, então fica bem na raiz aqui. Vou criar um novo arquivo, vou colocar .env e N de navio V. Dentro desse env, eu vou colocar algumas informações, que essas informações serão utilizadas para configurar o banco de dados. Então, aqui eu coloco um comentário, coloco o host, que é a minha máquina aqui, né, com o IP da minha máquina, isso que eu já falei para vocês também, a porta que é utilizada, esse nome de banco de dados que eu coloquei, é o nome que eu vou colocar aqui na aplicação, então eu vou utilizar esse banco de dados e o usuário e senha aqui são padrões. Então vou Ctrl S aqui para salvar esse .env, vou fechá-lo aqui, né, um xizinho, então ele está aqui, ó. Já tá salvo e pronto para ser utilizado. Aí o que eu vou fazer agora é aqui dentro do arquivo de database, então eu vou criar aqui uma opção que é a seguinte, eu tenho que chamar, observa aqui, ó, eu tenho que chamar essas variáveis aqui todas para dentro aqui do database. Então essas variáveis estão aqui, eu vou chamar todas elas aqui no database. E como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, faço um const e faço assim, ó. E aí aqui eu chamo um process. E aí esse process ele precisa chamar o env da máquina. Dessa forma aqui, ó. Só que para esse process env funcionar, eu preciso instalar mais uma biblioteca. Então eu vou logo abaixo aqui desse aqui, eu vou fazer o seguinte, yarn add .env, que é dot é ponto, então é .env. Vou fazer desse jeito e instalar essa biblioteca na raiz do projeto aqui, ó. Vem aqui, faço a instalação. Com essa biblioteca instalada, vou salvar aqui meu comandos, eu vou vir aqui no index, observa que é o index nosso aqui. Então eu vou vir nesse index e antes de tudo, aqui em cima, eu vou criar uma configuração. Aqui eu não vou criar a constante não, só vou criar a configuração, que é um require. E aí eu vou chamar o .env. Então quando eu chamar esse .env aqui, o que eu posso fazer é configurar. Então eu chamo config. Feito isso, eu configurei o .env. Então agora, lá no database, eu consigo achar essas informações aqui através do process env. Então aqui dentro agora, eu posso chamar o host underline db. Posso chamar também o port
underline db, database underline db, user underline db e o password underline db. Feito isso, agora eu estou buscando a informação aqui no Env. Se eu quiser testar se essa informação está salvando, eu posso imprimir toda ela aqui através de um console log. Então eu vou pegar aqui toda essa informação, dar um Ctrl C ali, vir aqui e criar um console log. E aí eu posso colocar tudo isso aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar. E observe que aqui agora também eu tenho que fazer startar, ou seja, iniciar o servidor. Toda vez eu tenho que fazer esse procedimento. Então, o que eu vou fazer aqui é mais ou menos uma automatização. Então, logo abaixo aqui do .env, eu vou salvar aqui o nome de mais uma biblioteca, que ao invés de eu escrever lá Node, eu vou fazer um comando para ele puxar essa biblioteca aqui e executar o Node automaticamente. Toda vez que eu salvar a informação, ele rebobina a informação do servidor automaticamente. Então isso aqui eu utilizo ele apenas aqui como teste. Então é uma base de desenvolvimento. Como é uma base de desenvolvimento, eu coloco menos e um D maiúsculo aqui. Aí eu estou informando pro package aqui, ó, o package JSON, que isso aqui é só para desenvolvimento. Eu não vou utilizá-lo no servidor na vida real. Então eu vou colocar aqui, vou dar um Ctrl V aqui e dar um Enter para instalar. Feita a instalação, então eu vou adicionar aqui mais algumas informações. E aí eu vou aqui no package, ó, package JSON. Se eu vier aqui, eu vejo que ele está aqui em dependências de desenvolvimento, ó, dev dependências. E aí o Nodemon está aqui. E aqui os que nós utilizamos para desenvolvimento normal fica aqui em cima. Então logo abaixo aqui desse Meet aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aspas duplas aqui, porque isso aqui é um JSON. Se você observar aqui, é o ponto JSON, então o formato de JSON é com aspas duplas, aspas duplas. Então aqui eu coloco a chave, e a chave aqui eu vou colocar scripts. Então aqui ele já salvou aqui, já colocou que eu vou colocar dentro de objeto aqui. Então quando ele coloca essa chave aqui já é um objeto. E dentro desse objeto então tem que criar outra chave. A chave que eu vou criar aqui eu vou colocar o nome de dev. E aí eu coloco aqui 2 pontos e coloco o script aqui dentro, que é do Node. Só que aqui, lembra que eu instalei a biblioteca? Então eu vou chamar ela de Nodemon. E aí eu vou falar onde está o arquivo, que é no src/index.js. Então feito só isso aqui, eu vou salvar aqui, dar um Ctrl S. E aí aqui eu posso fechar. Vou fechar aquela janelinha. E aí eu vou digitar isso aqui, ó, yarn dev. Dev é o comando, aqui, ó, esse comando aqui. Então, yarn para chamar, e ele chama esse comando, que é o comando dev, de desenvolvimento. Aí pode colocar o nome que você quiser também. Alguns colocam yarn start, por aí vai. Eu vou colocar coloquei o yarn dev, então eu vou chamá-lo aqui. Vou dar um enter. Feito esse procedimento, ele startou aqui o servidor, né? Então ele deveria ter ter imprimido aqui essas informações. Então provavelmente ele não chegou aqui, certo? Observando aqui, ó, eu não chamei isso aqui em lugar nenhum. Então ele não está passando em lugar nenhum. Vou fazer o seguinte: eu vou chamar o database aqui e aí vou ver se ele vai dar certo. Então vou dar um const database. E aí eu vou chamar require. E agora eu ponho um ponto barra. E aí eu acho config
Isso, config barra database. Então agora ele achou. Aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aí sim. Aí apareceu todas as informações aqui, ó. Viu que eu dei um Ctrl S para salvar, ele já reprocessou aqui o servidor e agora imprimiu aqui todas as informações. Então tá chegando todas as informações aqui para mim. Então agora eu posso utilizar essas informações aqui sem problema. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, viu que na hora que antes eu testei ele não chegou nada aqui? Então eu já vou fazer um teste que é o seguinte, ó, eu vou falar aqui, ó, se caso não existir, ou seja, como ele não chegou aqui a informação, se ele não existir, então ele vai imprimir para mim uma informação, que é essa aqui, ó, que já está aqui copiada. Então eu vou colar essa informação aqui, ó. Isso, dessa forma. Então ele vai falar o seguinte, se ele não existir, ele fala que host não está configurado no .env. Aí eu vou apagar essa vírgula e ao invés dessa vírgula aqui eu vou colocar dois pontos. Lembra da opção de ternário que nós fazíamos anteriormente? Que quando você faz essa proposição aqui, ó, informando esse ponto de interrogação, se ele for verdadeiro ele entra aqui, se ele for falso ele entra no próximo, que é dois pontos. E aí, se ele entrar aqui no dois pontos, eu vou perguntar se também esse port DB, se ele é válido. Se ele não for válido, então eu tenho que informar que ele não é válido. Então eu coloco aqui, ó, um ponto de interrogação e coloco a mensagem, informando que ele não é válido. E faço o mesmo procedimento aqui, ó. Coloco essa informação aqui e pergunto se esse aqui é válido. Se ele não for válido, eu vou colocar essa informação aqui. Então, eu primeiro tenho que colocar o ponto de interrogação e eu coloco aqui, ó, database, not confirmed, e por aí vai. Aí eu apago a vírgula aqui também, coloco dois pontos e faço o mesmo teste aqui. Se o user DB não é válido, aí ele tem que escrever aqui na frente. Então, eu pego aqui a informação, coloco aqui e passo para debaixo. E aí eu ponho aqui. E também o password, a mesma coisa. Se ele não for válido, ele tem que deixar uma mensagem informando que não é válido. Então eu pego aqui e coloco a informação desse jeito. Agora ficou faltando aqui o parênteses, eu posso colocar ele aqui sim, mas e se for válido? Ou seja, se ele não cair em nenhuma daquelas ali, aí ele tem que cair em uma válida. E aí eu informo que se de tudo deu certo, ele traz a informação aqui falando que tá configurado o banco de dados, as informações do banco de dados. Aí o que eu tenho que fazer é migrar exportar todas essas informações para eu utilizar lá do outro lado, né? Então eu venho aqui, coloco o host DB, vou colocar a porta, e aí a porta aqui ela é um número, então eu tenho que colocar aqui um number para converter ela para número, porque que ela chega como uma string para mim. E aí também eu vou utilizar database. Eu tenho que colocar uma vírgula ali, senão ele não encontra. Isso. Coloco o database aqui. E aí eu posso colocar aqui o database DB. Aí eu ponho a vírgula. Agora eu ponho o user. E o user DB. E agora, por último, password. Então aqui coloco o password DB. Feito isso, está configurado. Então eu vou salvar aqui com o Ctrl S. Observe que ele vai fazer
o restart aqui, ó, e vai aparecer a informação ali de que o database está configurado. Então, vou lá, Ctrl S. Pronto, ele falou que o password não está configurado. Vamos ver o que tem de errado aqui no password. Ah, certo. Então tem que negar aqui o password, né? Senão ele não vai dar certo, porque ele vai cair nessa informação aqui. Ó. Então, Ctrl S. Isso assim, que o database agora está configurado. Agora sim deu certo, então eu já posso fechar aqui o meu database, porque está configurado. E agora, então, eu posso mudar a configuração aqui, já que eu tenho o database aqui pronto, eu posso utilizá-lo. Eu vou apagar aqui essa informação, e aí aqui dentro eu chamo o database.query. E aí eu posso executar a query, lembra da crase, eu coloco ela aqui, e aqui dentro eu preencho as informações. Então eu vou digitar aqui insert, que é para inserir a informação na tabela employees. Então eu escrevo dessa forma, insert into employees. Isso é um comando do próprio banco de dados SQL, né? Então eu coloco aqui dessa forma e eu tenho que colocar aqui também os valores. Então é feito dessa forma. Aí aqui eu posso mudar assim para escrever ali embaixo, e aqui também. Pode saltar a linha, porque eu estou aqui com a crase aqui, né? Ajudando nesses procedimentos. Então aqui eu, dentro da tabela de employee, eu vou ter que ter um name, um position, vou ter também uma opção que eu vou chamar de created underline at, ou seja, quando ele foi criado, e um updated underline at. Isso aqui eu uso para marcar a data que foi criada e a data que foi atualizada a informação. Então aqui eu tenho que ter os parâmetros, né? Então quando eu passo parâmetro, eu ponho uma vírgula aqui e coloco uma lista. Aí nessa lista aqui eu escrevo os parâmetros. A princípio eu tenho dois, name e position. Então posso até copiá-lo aqui sem a chave. Vou copiar só as palavras aqui, ó. Name e position, com selecionar e dar um Ctrl C. E aqui um Ctrl V. Então eu tenho dois atributos para passar. Então eu tenho aqui, marcar aqui nos valores, o atributo 1 e o atributo 2. Só que observe que eu tenho 4 campos, ó, e aqui eu estou passando só 2 atributos. Então eu tenho que acabar de preencher essas informações, senão elas ficam em branco. E como aqui é uma data, então eu vou pegar a data automática lá do banco de dados com uma opção escrito current underline timestamp. Com isso ele pega a data que está lá no banco de dados daquele momento. E a primeira vez que eu estou salvando o dado também eu vou colocar aqui na atualização a mesma data. Então, feito este procedimento aqui, eu já tenho criado aqui o meu insert. Eu posso dar um Ctrl S aqui e aí está pronto a inserção dos meus dados. Se eu vier aqui agora, eu clico aqui e será que vai dar certo? Vamos testar? Vou clicar em Send para ver o que acontece. Feito o procedimento aqui, ele retornou a informação que está criado, porém, será que realmente está criado? Vamos vir aqui e observar que aqui, ó, ele apareceu um pequeno erro na hora que eu salvei a informação. Que eu mandei a informação de lá para cá, ele chegou informando aqui para mim, ó, que no banco de dados, que é o nosso banco de dados aqui, ele não tem, aí aqui ele fala que não tem o banco de dados. Então lá no PostgreSQL não foi criado ainda o banco de dados para utilização aqui. Então nós temos que criar esse banco de dados aqui. Como nós fazemos isso? Lembra que nós podemos utilizar a ferramenta lá do PostgreSQL. Então eu venho aqui, procuro aqui nos programas por PostgreSQL,
Se eu vier aqui, aqui eu tenho PostgreSQL aqui instalado, venho aqui e procuro por SQL Shell PSQL. Clico nela. Feito isso, ele abre essa janelinha, eu posso dar um Enter, posso dar outro Enter, outro Enter, outro Enter, e agora eu digito a minha senha, que no caso é PostgreS. Dou um Enter. Feito isso, eu já acessei aqui o banco de dados Postgre. Então vou maximizar essa tela aqui para ficar mais legível. Então melhor eu só fazer isso aqui, ó. Dessa forma que eu acho que fica mais legível para você ver daí. Então aqui eu tenho aqui o Postgre que está escrito, né? Que é o banco de dados. Então eu tenho que primeiramente criar um banco de dados. Vou vir aqui a fazer algumas anotações aqui, ó, no comandos. Antes de tudo, primeira coisa, eu tenho que criar o banco de dados. Então, eu vou já anotar aqui o que eu tenho anotado e aí eu explico para você o que você deve fazer. Logo, vou dar um Enter aqui, ó, e aí eu copiei essa informação aqui. Então, aqui o /L. O que é o /L? Você lembra? /L para você listar os bancos de dados que estão aqui. Então, /L, ele vai mostrar aqui que eu tenho o backfront que foi criado anteriormente. Mas o meu banco de dados, que é este aqui, eu não tenho criado ainda. Deixa eu ver se é o mesmo nome que eu coloquei aqui, né? Tanto faz aqui, não faz diferença não. A branch não tem nada a ver com o banco de dados aqui, o nome não. Então aqui eu vou criar. Presta atenção que esse nome aqui, ó, é o que está lá na configuração, que é na configuração aqui do database. É aqui que eu queria conferir. Então essa informação, ela na verdade está aqui no .env, que é esse aqui, ó. Esse é o banco de dados que nós vamos criar. Então vou vir aqui, vou pegar essa informação aqui, acessar aqui o banco de dados e logo aqui eu posso colocar essa informação ali, tem que lembrar do ponto e vírgula, e aí eu dou um Enter aqui. Feito o procedimento, agora sim ele criou o banco de dados, aí eu posso dar um /L, ele vai mostrar aqui que agora eu tenho o banco de dados aqui na minha base de dados. E o que eu tenho que fazer é acessar essa base de dados. Então lembra que eu digito aqui o /C e coloco o nome do banco de dados que eu criei. Eu venho aqui e posso colocar aqui essa informação, /C, o nome do banco de dados e dou um Enter. Feito esse procedimento, ele fez algumas informações e agora sim ele está no banco de dados. Então observe que aqui agora eu tenho esse comando aqui, que é o /DT, que ele vai trazer todas as tabelas que eu tenho dentro deste banco de dados. Então vem aqui, ó, dou um /DT. E aí, com esse /DT aqui, eu dou um Enter. Aqui eu digitei o /DT, ele travou ali, depois de alguns Enter que eu dei aqui, ele apareceu. Então, digita /DT, agora voltou normal. E aí, ele aparece a informação aqui. Vou maximizar isso aqui, ficar mais legível que a tela. Feito isso, então, ó, não tem nenhuma tabela. Aí eu vou vir aqui no meu projeto, ó, eu criei essa informação aqui. Essa informação aqui ela é baseada no que nós já fizemos aqui, lá naquele backfront. E aí aqui eu tenho um ID, esse serial aqui é para colocar os IDs na sequência automaticamente, aí vai colocar 1, 2, 3 e por aí vai. Primary key é para falar que ele é uma chave primária. Isso aí você pode ler a respeito na internet, o que é chave primária, algo nesse sentido. Então, depois você vai focando, conforme você vai estudando, você vai melhorando essas ideologias aqui. Aí eu clico, eu tenho também o name, que ele é do tipo texto, que é não nulo. Tem a position, que é do tipo texto, ela pode ser nulo se quiser, depois pode ser preenchida com atualização. Aqui o create at, que é um timestamp, que é o tipo de
de data que tem aqui no banco de dados também, ele não pode ser nulo, e o update também não pode ser nulo, e ele é tipo timestamp. Então tem toda a informação, ponto e vírgula aqui, isso aqui é parênteses. Então eu pego aqui, copio toda essa informação com o Ctrl C, venho no banco de dados e dou um Ctrl V aqui. E agora dou um Enter. Feito isso, observe que aqui apareceu que a tabela foi criada. Se eu vier aqui então agora e der um /DT, der um Enter, ele aparece aqui a tabela que foi criada com os campos em específicos. Observe aqui que ele tem aqui essa tabela aqui, que é a tabela Employees, tem só a designação que ela é uma tabela que está no Postgres. Então tudo bem, o que eu posso fazer aqui agora é ver se tem alguma informação dentro daquela tabela, ou seja, eu faço um select de asterisco, ou seja, o asterisco significa tudo, então eu seleciono tudo que tiver na tabela Employees. Fazendo isso eu venho aqui, ó, dou um Enter aqui, né? Ele traz os campos aqui e não tem nenhuma linha, então não tem nenhuma informação aqui. Eu posso vir aqui novamente, isso aqui é para sair do banco de dados, então por enquanto eu não vou sair, vou deixar aqui porque agora sim eu vou observar se o servidor está rodando. Aqui vou dar um Ctrl S para salvar aqui, vamos ver. Ele travou aqui, mas eu não sei se ele derrubou o servidor, mas eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou clicar aqui no Send. Vamos ver se ele derrubou o servidor. Ele derrubou o servidor, então eu vou ter que, de toda forma, refazer aqui o comando. Então eu vou dar um Ctrl C. Feito isso, agora eu executo novamente o yarn-dev. Ele fez o procedimento, está rodando, agora eu venho aqui no Insomnia e clico em Send. Cliquei em Send, ele trouxe a informação de que foi criado, vamos ver se agora realmente foi criado, aqui não deu erro, então provavelmente deve ter sido criado. Como que eu sei se foi criado ou não? Basta eu vir aqui no banco de dados e rodar novamente esse comando aqui, ó, que é o Select. Aí eu venho aqui e dou um Enter aqui. Feito este procedimento, aqui ele mostra a linha 1, com ID 1, fulano de tal, software e por aí vai. E aqui a data, o horário que foi criado. Eu posso fazer isso aqui novamente se eu quiser. Então eu vou vir aqui no Insomnia, vou trocar essa informação aqui, fulano, colocar ciclano. E aí aqui eu posso trocar também, vou colocar... Posso colocar qualquer coisa aqui, tirar esse software engineer aqui, vou colocar analyst, não, melhor, colocar só IA engineer, pronto. Aí eu vou clicar em Send, feito o procedimento, eu venho aqui no banco de dados novamente e faço um Select tudo from employees, ponto e vírgula, dou um Enter. E aí ele trouxe a informação aqui também, ou seja, cadastrou. Então o nosso projeto aqui deu certo. Todo ele funcionou. Aqui eu posso dar um /Q aqui para sair do banco de dados. Agora ele fecha a janelinha, aqui está pronto, então posso também finalizar aqui com o Ctrl C para finalizar o processo. Dou um S aqui, sai, aqui já está pronto também. Então, fiz o teste aqui, né? Essas partes aqui nós não alteramos, porque já estava normal. E aí fizemos aqui, deu tudo certo. E aí agora o que eu preciso fazer é salvar. Lembra que eu... Salvar não, que eu preciso enviar lá pro GitHub, né? Então aqui eu já tenho essa informação aqui, ó. Onde eu comecei a aula, eu dei o git status aquela hora, né? Se eu der um git status de novo aqui, ó, git status, ele vai trazer a informação de que vários arquivos foram alterados, ó, comando, package, esse aqui o index, esse aqui também. E aí esse .env que eu criei,
não é aconselhável mandar ele para o GitHub, porque ele contém senhas e outras informações. Isso aqui só fica mesmo dentro da empresa que você estiver trabalhando, as informações ficam guardadas às 7 chaves, né? Mas como aqui é apenas um desenvolvimento, uma brincadeira aqui, só para você treinar mesmo, para você aprender a desenvolver, então aqui você pode colocar essa informação aqui lá no servidor, que não vai fazer diferença não. Então venho aqui e clico em git add. Se caso não fosse enviar esse .env, você viria aqui no git ignore e colocava o nome lá, que aí ele ignorava esse arquivo. Então aqui eu já tenho aqui essa informação, vou dar um enter. Feito isso, eu dou outro git status. E aí com esse git status agora eu vejo que está tudo verdinho. Então está pronto para ser enviado. Então eu já tenho até aqui a informação do git commit. Então é só pegar essa informação, colocar aqui no git commit e dar um enter. Então dei um clear aqui para limpar a informação, limpar a tela, né? E aí tem esse git log aqui. Nesse git log você clica e vê as informações que foram efetuadas lá de commit. E aí eu vou vir aqui, ó, pegar essa informação aqui que é para enviar para o servidor, porque quando ele dá o git commit ele fica só na máquina. Agora aqui eu vou enviar lá para o GitHub. Então, quando você estiver desenvolvendo, provavelmente você vai fazer o git commit, mas o seu gerente ou alguém que estiver trabalhando com você vai lhe aconselhar a fazer o git push também, para salvar lá no repositório. Então faço isso, dou um enter aqui. Feito esse procedimento, ele já salvou, deixa eu ver se dá um git status aqui, não vai ter mais nada, então eu posso ir lá no GitHub e ver a informação se ela está lá. Mas aqui ele deveria ter subido. Deixa eu dar um outro git push aqui, sem nada, para ver o que acontece. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Ah, certo, eu peguei aqui a informação errada aqui, ó. Na verdade eu não troquei. Pegar essa informação aqui, trocar aqui, ó. Eu não tinha trocado a informação. Então, tudo bem, eu vou pegar esse aqui mesmo e colocar aqui, ó. Aí eu digito essa informação aqui e dou um enter. Agora sim, ele enviou a informação lá pro servidor. Agora eu venho aqui, aperto Ctrl, Alt e clico nesse link aqui. Então ele direcionou aqui para a página do GitHub. Aí você tem que estar logado para ele abrir aqui. Você coloca um comentário que você quiser aqui e clica em Create Pull Request. Feito esse procedimento, aí você rola um pouquinho a página aqui, clica na opção do Merge e clica para confirmar o Merge. Feito isso, agora sim já está pronto aqui a informação. Aí você volta aqui nesse local aqui e aí dá a sequência aqui para a próxima informação. Deixa eu fazer um git, está dando um erro aqui. Ctrl C, ele sai desse erro, git status. Aqui eu não salvei aqui, ó, essa informação, então eu vou ter que fazer o procedimento de novo. Dar um Ctrl S aqui, um git add. Vou trocar essa informação aqui também, ó. Eu vou dar um Ctrl S aqui, né? Aí eu pego isso aqui, vou jogar aqui, tem que git status aqui, ver como que tá, git add. Agora sim, git status, agora tudo verdinho, coloca aqui, isso, aí ele faz o commit, aí eu venho aqui, pego essa informação aqui de novo, coloco ela aqui, ele salvou, aí eu venho, pego esse link aqui, vou lá nele, aqui ele apareceu uma informação, vem na branch, aqui ele já está
com merge, vou ter que fazer o procedimento seguinte aqui, ó. Vou dar só o git push. Praticamente já está tudo atualizado. Deixa eu voltar aqui no git para ver o que está acontecendo aqui. Na parte principal do projeto. Deixa eu ver aqui o comando. Se ele está atualizado. Não atualizou. Vou vir aqui na... Ah, certo. Aqui eu vi aqui novamente aqui no projeto, aqui ó, ele tem essa parte aqui, ó, eu vou vir aqui, clicar aqui ó, no novo pull, no New Pull Request. Clicado aqui, eu posso vir aqui e observar aqui as alterações que eu fiz, ó, logo abaixo aqui. Ó. Então aqui tá, agora tá certo. Aí eu vou vir aqui, Create Pull Request, vou vir aqui e Merge Pull Request e confirmo o Merge. Com este procedimento agora eu posso vir aqui e observar aqui o comandos. Se eu vier aqui eu vejo que agora sim está alterado do jeito que eu quero. Então agora aqui está certo. Aí eu venho aqui e faço o próximo comando ali, ó, que é esse aqui, que agora eu vou passar para o main. Observe que aqui vai mudar nesse canto aqui, ó. Então, eu coloco essa informação aqui e aí ele vai mudar aqui. Mudou para main aqui nesse local agora. Então agora eu não tenho mais aquelas informações aqui, ó, da aula 26. Então o que eu vou fazer é trazer essas informações através do git pull. Fiz o git pull, o que ele fez? Trouxe toda a informação aqui para mim. Então agora eu tenho aqui aqui ó, aula 26 e aí as informações aqui. E aí aqui eu posso testar se está funcionando. Então observe que agora eu estou no main. Então essa é a programação principal. Eu criei o yarn dev. Então eu clico aqui e aí ele faz dessa forma aqui. Então está funcionando. Se eu clicar aqui ele vai salvar mais alguma informação lá, mas nem precisa porque ele está funcionando. Então vou dar um Ctrl C aqui para sair. Apertar um sim aqui e um git status. Feito isso, eu finalizo essa aula para salvar a configuração aqui do banco de dados e salvar a informação do employee justamente na tabela do banco de dados. Então, agora pode fazer esse procedimento à vontade aí que vai dar certo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.